Olá, boa tarde, tudo bem com você? Está começando o quadro Papo de Bola no Matão agora. E claro, você vai conferir as informações do final de semana. Teve clássico no final de semana entre São Paulo e Palmeiras. Mais uma vez a equipe do Palmeiras decepcionou. Já já a gente vai falar sobre esse assunto aqui no quadro Papo de Bola. Mas vamos começar o programa destacando o que aconteceu na segunda divisão do futebol de São Paulo. Os jogos que aconteceram no final de semana e são de equipes da nossa região. Por exemplo, o Olímpia foi a Birigui e venceu o Bandeirante por 2-1. O Olímpia garantiu vaga já para a outra fase da competição. O Olímpia que luta por uma vaga na Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. O time está muito bem na competição depois da vitória sobre o Bandeirante de Birigui. Já no outro grupo, Mantiqueira empatou em 1-1 com o Guariba. Você vê, o Guariba perdeu em casa para o Mantiqueira. Se tivesse vencido aquele jogo ou empatado, o Guariba já estaria classificado. Mas foi um bom resultado da equipe de Guariba que vai definir a sua classificação até por índice técnico ou até mesmo por classificação normal em casa no domingo, recebendo a equipe do Guarujá. Por outro lado, nesse grupo, o Guarujá perdeu para o Barretos por 1-0. O Barretos é líder da competição ao lado do Mantiqueira, os dois têm 10 pontos, podem fazer mais 3 no final de semana, mas o Barretos recebe o Mantiqueira em casa e pode garantir a sua classificação. No outro grupo, União de Araras. Por que eu falo do União de Araras? Vários jogadores que já participaram da campanha vitoriosa da Matonense o ano passado na Série A3 estão jogando no União e vão fazer parte do elenco da Matonense para a temporada 2015 no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que é a Série A2 do Campeonato Paulista. O União vai muito bem na competição. Venceu, já garantiu vaga na sexta-feira, vencendo o Nacional de São Paulo por 3-1. União, brilhantemente, já consegue antecipadamente a sua vaga. O Assisense perdeu em casa para o Atibaia por 8-0. O Atibaia está bem próximo também de uma classificação. Pela Copa Paulista, times da nossa região, um deles é a Ferroviária de Araraquara, goleou o Batatais pela contagem de 4-1 no final de semana. O Botafogo empatou lá em Votuporanga, 1-1 com a Votuporanguense. E o Comercial venceu a equipe do Mirassol por 3-1. Neste grupo, Ferroviária tem 13, líder isolada da competição, segundo Botafogo, terceiro Comercial com 9, em quarto Mirassol com 7 pontos ganhos. É a definição deste campeonato, a Copa Paulista ainda não está definido, né? Mas ela está caminhando aí para que a Ferroviária consiga a sua classificação. Pela Série B do Brasileirão, vamos falar desse final de semana da Série B. Tivemos vários jogos, 2 na sexta-feira, vários jogos no sábado, e tem um novo líder ali, né? O Ceará junto com o Vasco estão dividindo a ponta. O Vasco só não está na liderança ainda, porque perde no saldo de gols para a equipe do Ceará. Então vamos aos resultados. Na sexta, o Atlético Goianiense venceu 2-1 o Paraná Clube, a Ponte venceu o Joinville por 2-0, Icasa 0, América do Rio Grande do Norte 2, ainda Luverdense 0, Náutico 2, o Vasco da Gama venceu o Ceará, o Boa venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 de virada, e a decepção da rodada foi o Oeste de Itápolis, que perdeu em casa para o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série B por 3-1. Com esse resultado, o Oeste permanece na zona do rebaixamento. Até um empate tiraria o Oeste da zona do rebaixamento, mas não deu, jogou muito mal na partida do sábado às 9 da noite no Estádio dos Amaros. Ceará líder 31 pontos, Vasco tem segundo 31, mesmo número de pontos, o Luverdense 27 em terceiro lugar, em quarto o Avaí com 27. Na cola está o América Mineiro 26 e o Joinville na sexta posição com 26. Os 4 últimos colocados da Série B, Oeste 16, Bragantino 13 pontos, Portuguesa 13, Vila Nova 8 pontos ganhos. Pela Série A do Brasileirão, rodada que foi realizada neste final de semana, com o clássico do São Paulo vencendo a equipe do Palmeiras. Vamos aos resultados para você conferir. O Goiás, no sábado, perdeu em casa, com gol contra, hein? O time goiano marcou o gol para o Internacional. Jogo fraco, um jogo que não teve tantas emoções assim, mas o Inter permanece na cola do Cruzeiro no campeonato. O Internacional 1-0 com gol contra, feito pelo time do Goiás, 1-0 para o Inter. Corinthians 1, Bahia 1, Corinthians, hein? Começou perdendo o jogo, mas conseguiu empatar e perdeu a chance de estar entre os primeiros. Aliás, está entre os primeiros, mas está distante do primeiro colocado, que é o Cruzeiro. O Corinthians empatou com o Bahia no Pacaembu no sábado à noite. Já no domingo,
uma goleada aplicada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro atropelou, nem tomou conhecimento do Santos. 3-0, um jogo muito movimentado e o toque do Cruzeiro é muito, mas muito bom. O time do Cruzeiro tem que ser observado com muito carinho nesse campeonato, venceu o Santos por 3-0. O Grêmio do técnico Luiz Felipe Scolari, que fez a sua segunda partida no comando do time do Sul, ganhou 2-0 do Criciúma, se reabilitou na competição. Já o Vitória da Bahia empatou em 0-0 com a Chapecoense. E o clássico, hein? O que você me fala, palmeirense, do time do Palmeiras? Levou um azar danado. Deram a chance para que o São Paulo vencesse. Os 2 gols foram falhas da defesa palmeirense. Um deles do goleiro, que foi recuar a bola, acabou recuando nos pés do Paulo Henrique e o Ganso, para que o Pato fizesse o gol e abrisse, né, a vitória do São Paulo contra o Palmeiras. Já o gol de empate foi um pênalti, para mim meio duvidoso, o Edson Silva estava com o braço colado, aquele detalhe todo, mas acabou marcando e o Henrique fez. E o Henrique teve chance de virar o jogo, perdeu um gol incrível na partida. E depois o São Paulo acabou com o Allan Kardec fazendo 2-1 e ele vibrou muito com a vitória sobre o Palmeiras, que agora fica numa situação complicadíssima. Os outros jogos, Coritiba 0, Flamengo 1. Flamengo sai da zona do rebaixamento com esse resultado, é a segunda vitória consecutiva. Botafogo 2, Fluminense 0. Que coisa, hein? O Botafogo saiu da zona do rebaixamento com esse resultado. Figueirense 2, Atlético Mineiro 2 e o Sport empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. O Cruzeiro mantém a ponta da competição com 33 pontos ganhos, Inter vem na cola com 31 na segunda colocação, na terceira o Corinthians 28 pontos, na quarta o Fluminense com 26. Já em quinto São Paulo tem 26 também e o Atlético Mineiro vem 23 pontos na sexta posição. A zona do rebaixamento, que é a preocupação para os palmeirenses a partir de agora, Palmeiras na 17ª colocação com 14, Fluminense 14, Bahia 14 e o Criciúma na 20ª colocação com 12 pontos ganhos, na última colocação do Brasileirão. Mais um fato lamentável no esporte nesse final de semana, um confronto de torcidas do Palmeiras e do Corinthians. O Palmeiras, né, nem tinha jogado com o Corinthians, tem inclusive um dos torcedores está no hospital em estado gravíssimo e envolvido nesse lance todo está um vereador, isso mesmo, um vereador que estava no meio dessa baderna, desta briga que fazia parte da torcida do Corinthians. É lamentável, né? Bom, mas ficamos aqui no esporte, mas vamos falar para você que a semana está começando. Aproveite as novidades e as ofertas do Supermercado Mortari. A qualidade, a equipe, olha, o trabalho que é feito para levar a você o que há de melhor. Supermercado Mortari, que tem, por exemplo, a farinha Celina, né? Com R$ 1,79 você compra aí a farinha de trigo. Tem também o arroz Broto Legal a R$ 11,89. Tem ali o arroz Empório a R$ 11,89 e o feijão carioca a R$ 3,89. Tem oferta também no óleo de soja Coamo, R$ 2,69. Promoção assim no jornal de ofertas, mas o Mortari também tem outras grandes ofertas esperando por você neste início de semana. Vai fazer as suas compras? Não se esqueça, Supermercado Mortari. Para você uma ótima semana, estamos chegando ao final de mais uma edição do Papo de Bola, quadro apresentado no Matão Agora. Um abraço, até amanhã.